Será que existe hoje uma vantagem de se tornar instrutor de voo, tanto prático quanto teórico? E se existe alguma vantagem, você saberia analisar e me dizer quais são elas? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Daniel, para quem não sabe, eu dei instrução durante 7 anos. Então solta a vinheta e vamos analisar se existe ou não alguma vantagem em se tornar instrutor de voo. Mas antes de falar sobre as vantagens de ser um instrutor de voo, eu preciso falar para vocês como se tornar um instrutor de voo. Como lá no piloto privado e no piloto comercial, há a necessidade do piloto em fazer um curso teórico e após as horas práticas. Existe também a necessidade do futuro instrutor fazer uma banca lá na ANAC, como do piloto privado e do piloto comercial. Obviamente que é outro tipo de matéria, né? Que vocês vão aprender na parte teórica do curso de instrutor de voo. Após isso, você vai cumprir todos os requisitos previstos no programa de curso da instituição que tu está voando, o curso de INVA, que é o curso de instrutor de voo, ou INVH, que é o instrutor de helicóptero. Após cumprir todo esse programa de treinamento da instituição, você vai fazer um voo de avaliação, um voo de cheque, onde o examinador vai analisar se você tem todo o perfil e o conhecimento necessário para se tornar um instrutor de voo e consegue sim passar o conhecimento e também fazer o voo em outro assento. Lembrando, né, que o instrutor ele ocupa outro assento na aeronave, né? Como vocês já voaram ou se não voaram ainda, a gente não voa na mesma posição que a gente fez o curso lá de piloto privado e piloto comercial. Existem diversas vantagens em ser instrutor de voo, mas eu separei aqui as três que eu considero as principais vantagens. A primeira vantagem é o aprendizado. Sim, o instrutor acaba aprendendo com o aluno tanto quanto o aluno aprende com o instrutor. E é normal isso, e o INVA, o instrutor, deve estar preparado para aprender com o aluno também. Mas o aprendizado principal é lidar com pessoas, lidar com diferentes tipos de aluno. Vai ter aquele aluno aplicado, aquele aluno que tem dificuldade, o aluno que não se prepara para a instrução e acaba não estudando o manual, o SOP, as manobras que estão dispostas para ele fazer naquele momento, o aluno que não entende muito de navegação ou regulamentos. Então, o instrutor aprende a lidar com essa situação, né, com diferentes tipos de aluno e acaba instruindo os alunos de maneira diferente. Então, o aprendizado a lidar com pessoas é fundamental, porque quando vocês estiverem em empresas aéreas ou até mesmo táxi aéreo, você vai estar voando com diferentes tipos de comandante. Então, você aprende a lidar com as pessoas dando instrução inicial ali durante a carreira de vocês. Com essa vantagem do aprendizado e aprender a lidar com pessoas, nos traz a segunda maior vantagem, que é a comunicação. É fundamental que o instrutor de voo tenha uma comunicação clara e objetiva. E dar instrução te capacita a ter essa comunicação com o aluno, porque tu tem que ser claro e objetivo para que o aluno consiga entender o que o instrutor está querendo que ele faça naquele momento, ou até mesmo uma instrução teórica para o aluno adquirir aquele conhecimento com maior facilidade. Então, tu acaba pegando a primeira vantagem, que é o aprendizado, e transformando esse aprendizado em comunicação, né? Então tu aprende a se comunicar também dando instrução, né? O aluno, às vezes, pode ser que ele não entenda o que o instrutor queira passar naquele momento. Já teve alunos que falou comigo: Daniel, eu não consigo entender o que tu quer que eu faça. então, isso foi bom para mim, que eu acabei vendo que eu conseguiria aprender a me comunicar de maneira diferente, uma comunicação um pouco mais objetiva daquilo que eu queria que ele fizesse. Então, comunicação é a segunda maior vantagem e é fundamental
para quando você estiver voando ali aeronaves mais complexas, em empresas aéreas, táxi aéreo, ou até mesmo na aviação agrícola, ter uma comunicação clara e objetiva com aquilo que tu quer passar naquele momento, e aprende a ter um pouco mais de uma comunicação assertiva. Antes de falarmos sobre a terceira maior vantagem em ser instrutor de voo, preciso falar de um erro bem comum que acontece com os instrutores com o passar do tempo ministrando instrução. O, o instrutor acaba perdendo aquela paciência, aquele poder de se colocar no lugar do aluno e saber que o aluno tem as dificuldades que ele tem. Com o passar do tempo, como o instrutor faz aquelas manobras com diferentes alunos o tempo todo, às vezes as mesmas navegações, as mesmas aulas teóricas, as mesmas dúvidas, o instrutor acaba perdendo esse poder de saber que para o aluno aquilo é novo. Isso eu vi acontecer bastante na instrução, inclusive aconteceu comigo. De tanto eu fazer diversas manobras, até mesmo no mesmo dia, chegava naquele último voo, a gente esquecia que aquele aluno não era aquele aluno lá do início, que ele também tem a dificuldade, o tempo dele. Então é normal que o instrutor perca um pouco a paciência e o aluno deve saber disso, saber falar com o instrutor também, dizer, olha, colocar a posição dele, olha, estou aprendendo, né? E o instrutor, ele tem que ter o poder de blindar esse erro de que aconteça com ele, né? Ele tem que ter o poder de saber separar que os alunos são diferentes e que os alunos têm o tempo dele, de receber aquele conhecimento, a hora certa de aprendizado. Pode ser que com o aluno aconteça, um determinado aluno aconteça de forma mais rápida, com outro aluno aconteça um pouco mais devagar, mas isso é natural, cada um tem o seu tempo e todo mundo é capaz de aprender. Até mesmo o instrutor é capaz de aprender a se blindar desse principal erro que é cometido na instrução. Falando então do nosso a terceira maior vantagem em ser instrutor de voo. É o que todo mundo espera quando entra para a instrução, que é acumular experiência de voo, né? Acumular horas de voo, acumular conhecimento teórico, né? É uma das principais vantagens em ser instrutor de voo. Porque naquele momento o aluno é o pagante daquela hora e o instrutor acaba, né, se beneficiando do pagamento da hora de voo do aluno, né, acaba adquirindo aquela hora para ele também e conta essa experiência para a carreira do piloto, para a experiência do piloto, experiência de horas de voo. Apesar de hoje, estamos em 2024, ah, as empresas aéreas, companhias aéreas, não estão exigindo mais um grande número de horas de voo, né, como mínimo para entrar na linha aérea. Mas o que muita gente esquece é que a gente entra como copiloto galgando se tornar comandante nessas companhias aéreas. E para isso, né, pessoal, eu preciso ter a licença de piloto de linha aérea. Muita gente não sabe que existem alguns requisitos que são necessários ter de experiência para conseguir obter a licença de piloto de linha aérea. Eu não vou falar muito sobre quais são os mínimos, né, de horas de voo de experiência para ter essa licença de linha aérea, mas vocês podem consultar aqui no RBAC 61, tem uma seção de piloto de linha aérea. Então, vocês podem entrar ali. Eu não quero falar sobre isso, porque esse vídeo aí vai ficar disponível no nosso canal do YouTube por muito tempo e pode mudar. Então, vocês consultem os requisitos aqui no RBAC 61. Existem outros, né, requisitos lá que pode ser interessante para você, como piloto planador ou piloto comercial. Tem todo, então, no RBAC 61, todos os mínimos necessários aí. Só procurem sempre pegar a emenda atual no site da ANAC, que vocês podem consultar aqui também. Beleza? Então, essa é uma das principais vantagens, né, de se tornar instrutor de voo. Mas instrutor de voo também requer um pouco de nível de atenção, né? Porque como o aluno é o pagante daquela hora, o instrutor é responsável por fazer aquela hora de voo que o aluno está disposto a pagar a ser benéfica para o aluno, que ele tenha o máximo de aprendizado naquela hora de voo, né? Dependendo da fase que ele está,
o aluno, para ele, vai ser tudo muito novo, principalmente se ele nunca executou aquela manobra anteriormente, né? Então, vamos levar a sério a instrução, porque a instrução ela é muito benéfica tanto para o aluno quanto para o instrutor. O instrutor acaba tendo essas vantagens aí que eu falei anteriormente, com aquela hora do aluno. Então a gente tem aquela responsabilidade de levar a sério e se tornar um instrutor cada dia melhor com aquele determinado aluno ali que você está voando. Com o aquecimento agora do mercado de trabalho em 2024, o mercado de instrução, que antes estava saturado, acabou perdendo diversos profissionais. Já há relatos de centros de instrução de aviação civil pela falta de instrutor para ministrar uma instrução de qualidade. Então vocês viram ali as três principais vantagens que eu considero que são as principais que o instrutor vai adquirir durante a carreira ministrando instrução. E aí, te convenci a se tornar um profissional aí na área de instrução? Se sim, você vai estar disposto a aprender com teu aluno, a ter aquela comunicação assertiva, que eu considero uma das maiores competências do profissional de sucesso? E tu que está dando instrução aí já, me diz quais são as vantagens que tu considera que são as principais. Beleza, pessoal? A gente se vê nos próximos vídeos.